Você está na faixa dos 40 e poucos anos. Acorda às 5h30, malha em jejum porque não tem tempo de tomar café, trabalha o dia inteiro, resolve pepinos de todo mundo, chega em casa e ainda vai fazer o jantar para sua família. E no meio de tudo isso, já agendou a sua próxima sessãozinha de botox, preenchimento e aquele laser novo que promete te deixar com cara de 30. Mas me diz uma coisa, quando foi a última vez que você dormiu 8 horas seguidas? Não lembra, né? Pois é. Então, fica comigo que depois da vinheta eu vou te contar umas cositas. Oi, para quem não me conhece, eu sou Andreia Bento, analista comportamental para longevidade e este é o Simples Fique, um canal que ajuda você a entender a sua mente para simplificar a sua vida sempre de um jeito leve. E já que você não lembra quando foi sua última noite de sono profundo e revigorante, eu preciso começar trazendo um estudo do Journal of the American Medical Association. Olha esse inglês, gente! De 2023, que mostrou que mulheres entre 40 e 50 anos gastam, em média, 3 vezes mais dinheiro com procedimentos estéticos do que com exames preventivos de saúde. 3 vezes mais. Tem mulher que prefere aguardar mais de 6 meses, chutando baixo, tá? Para uma consulta no SUS, ao invés de pagar uma consulta particular de R$ 400 e resolver logo a questão. Mas essa mesma mulher usa fácil esse valor para aplicar cílios postiços, por exemplo. Eu não estou julgando, mas são escolhas e toda escolha tem uma consequência. Quer colocar cílios, fazer botox, preenchimento, tingir o cabelo? Ok, mas saiba que ao escolher esse caminho, estará investindo na fachada, enquanto a estrutura, o alicerce, está rachando por dentro. E ninguém está falando sobre isso, mas cerca de 82% das mulheres na menopausa sofrem de depressão, de acordo com um levantamento feito pela plataforma Plena Pausa, ou seja, elas tentam, por meio da estética, elevar a autoestima, porque talvez não entendam que há uma série de fatores que precisam ser considerados. A estética é importante? Sim, é importante. Porém, ela deveria ser a coroação de uma nova fase e não um subterfúgio. Comenta aí aqui embaixo para eu saber. Você já pensou seriamente em como vai estar aos 70, 80 anos? Ou isso parece muito longe para você? Essa inversão de valores não é vista na população nas chamadas Blue Zones. Se você não sabe o que são as Blue Zones, vai um breve contexto aqui. São regiões nas quais o estilo de vida da maioria da população, da maior parte da população, permite que eles alcancem os 100 anos com vitalidade, energia, lucidez. Entre esses lugares estão Ogliastra, na Sardenha, na Itália, na região da Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia, Península de Nicoya, na Costa Rica, e Loma Linda, Califórnia, Estados Unidos. Okinawa, no Japão, também está na lista, porém, nos últimos anos, a realidade de lá foi um pouco modificada com a entrada de fast foods, muitos alimentos ultraprocessados disponíveis e acessíveis, e a população já não está tão saudável e tão longeva quanto antes. Então, se você quiser saber mais sobre o estilo de vida longevo dessas regiões, eu sugiro que você assista ao excelente documentário Viva até os 100 anos. Está disponível na Netflix. Nele, o pesquisador Dan Buettner, eu não sei a pronúncia do sobrenome, passou décadas estudando as Blue Zones e descobriu que longevidade com qualidade não tem nada a ver com genética privilegiada e suplemento milagroso. Tem a ver com 9 pilares básicos: movimento natural do dia a dia, propósito de vida, redução do estresse, alimentação baseada em plantas, conexão social real, moderação alimentar, pertencimento a uma comunidade, família em primeiro lugar e sono. Sono, criatura, aquilo que você sacrifica todo santo dia para dar conta de tudo. Mas eu preciso te contar algo que talvez você não tenha percebido.
Os estudos sobre blusons mostram, sim, pessoas mais velhas, ativas, saudáveis, mas o foco está no estilo de vida, ou seja, tudo o que eles fizeram muito antes de envelhecer, todos os dias. Não foi aos 40, 50, 60, foi antes. Ixi, André, então eu tô lascada, já tô muito mais perto dos 50 do que dos 40. Será que ainda dá tempo de garantir uma velhice com saúde e energia? Sim. Embora exista um gap no discurso sobre longevidade, é possível agir a partir de agora para garantir uma vida com qualidade ao longo dos anos. Eu não vou generalizar, tá? Até porque no Brasil a prática médica é sim preventiva. Afinal de contas, o custo dos tratamentos são muito, mas muito elevados por aqui. Contudo, a indústria da saúde fala muito mais sobre tratamentos e medicamentos do que sobre prevenção. E não sou eu que estou dizendo, tá? Um estudo da Universidade de Michigan, publicado em 2022, mostrou que mulheres entre 40 e 55 anos relatam os menores índices de autocuidado preventivo, justamente porque estão na fase de maior sobrecarga. Trabalho, filhos, às vezes adolescentes, às vezes pequenos, pais envelhecendo, relacionamentos que podem estar em crise, perimenopausa chegando, sem nenhum manual de instruções, né? Por isso, muitas caem na pior armadilha que eu conheço. Depois eu vejo, depois eu faço, agora não posso. Aí eu te pergunto, depois de que, meu querido alecrim dourado? Depois da osteoporose? Depois da sarcopenia? Depois da resistência insulínica que vai virar um diabetes? Desculpa se doeu, não é sua culpa, não totalmente. Afinal, ninguém te ensinou que os seus 40 anos são a década mais estratégia da sua vida para garantir uma velhice funcional. Eu sei que o sistema não enxerga a mulher na faixa dos 40 e faz de tudo para mantê-la produtiva, incentivando o uso de medicamentos para dormir, para emagrecer, para não surtar. Mas você pode decidir não aceitar isso e começar a se prevenir, a se cuidar agora. E se você entendeu que ainda dá tempo, deixa um eu aqui nos comentários, vai. Eu quero saber quantas de vocês estão prontas para mudar de hábitos. Sim, hábitos. Porque sabe qual é o maior inimigo da sua longevidade? Não é a idade, não é a genética, não é nem a correria. É a cultura do depois eu faço. Aquele pilotinho automático safado que te coloca em último lugar na sua própria lista de importância. Eu sei que existe um movimento de mulheres que estão acordando para isso. Mulheres que entenderam que cuidar de si mesma agora não é egoísmo, é estratégia de longevidade. São mulheres que escolhem o seu difícil agora para diminuir as chances de lidar com outro tipo de difícil daqui a alguns anos. E para esse grupo, eu digo parabéns, continuem, vocês estão certíssimos, mas, porém, contudo, entretanto, há uma outra tribo, a das eternas procrastinadoras da própria saúde. Aquelas que vão deixar para se preocupar com a densidade óssea quando já tiverem fraturado um punho, que vão começar a treinar força quando o médico falar que ela está com sarcopenia, que vão mudar a alimentação, talvez, quando a pressão alta e o diabetes já tiver feito morada em seus lindos corpíteos. São escolhas. Agora eu fiquei curiosa para saber em qual tribo você está. Comenta aqui para eu saber. Eu sei que a turma do Depois Eu Me Cuido tem 1000 desculpas. Trabalho, filhos, dinheiro, tempo, mas vamos ser bem honestos aqui. Você acha tempo para Netflix, para ficar rolando o WhatsApp, o Instagram, para resolver o problema dos outros. A questão não é tempo, é prioridade, no singular. Porque enquanto você continua no depois eu vejo, o seu corpo está decidindo por você. E ele está contabilizando tudo, tá? O seu descaso, para te entregar a fatura lá na frente. Se você não acredita, saiba que a partir dos 40 anos nós perdemos entre 3 a 8% de massa muscular por década, segundo o American Journal of Clinical Nutrition de 2020. Sua densidade óssea começa a cair, seu metabolismo desacelera, sua capacidade de recuperação diminui.
Não, eu não quero te causar medo, mas isso é biologia, gente. O processo natural de qualquer corpo é envelhecer. Não é porque a gente vive numa sociedade que romantiza a produtividade tóxica, romantiza a mulher multitarefas, exausta, que a gente precisa se conformar com isso, você concorda? Ai, Andréia, relaxa. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para cuidar de mim. É mesmo? Será que terá saúde? De que adianta ter mais tempo sem saúde, sem dinheiro? Sim, dinheiro. Dinheiro também precisa entrar nessa estratégia de longevidade, porque aos 60, 70, você vai colher o que você começar a plantar agora, seja no corpo, na mente, na conta bancária. Na verdade, essa conta bancária devia estar sendo pensada lá pelos 20 e 30, mas enfim, para melhor ou para pior. Além disso tudo, tem outro elefante branco na sala que ninguém quer falar, a perimenopausa. Embora seu início varie bastante, boa parte das mulheres começa a sentir seus sintomas por volta dos 40 anos e, sério, pode durar até 10 anos. 10 anos. Segundo um estudo do North American Menopause Society, até 75% das mulheres nessa fase relatam sintomas que impactam qualidade de vida. Insônia, mudanças de humor, ganho de peso, névoa mental, queda de libido. Agora pensa, viver 10 anos sentindo tudo isso e ainda assim não priorizar a saúde. Sério, a gente precisa falar sobre isso, mulherada. Pelo amor. Porque você fica lá achando que tá falhando, porque não consegue mais fazer tudo como fazia antes, achando que é frescura, que é psicológico, que você tá ficando doida, que tá descontrolada, se sente sozinha, ansiosa, triste, não fala pra ninguém, com ninguém. E não é nada disso. O seu corpo ele tá atravessando a maior transição hormonal desde a adolescência. Mas ninguém te avisou que isso ia acontecer. Mas, graças às mentes brilhantes, hoje temos na internet acesso muito mais fácil a todo tipo de informação. Perimenopausa e menopausa não são assuntos de mulher mais velha, tá? São assuntos femininos, ponto. E deveriam ser falados com a sua filha, com a sua sobrinha, enfim, com todas as mulheres. E se você está nessa fase da vida, não se sinta sozinha. Busque informação, se cuide e não perca tempo reclamando. Saiba que existe uma janela de oportunidade para construir uma reserva de saúde aí e você deve aproveitá-la. Aliás, se você pretende fazer reposição hormonal, conversa com a sua ginecologista porque essa janela não é lá tão grande, tá? Quantas de vocês estão na perimenopausa desconfiando que estão, mas nunca falaram sobre isso abertamente? Me conta aqui para eu saber. Aliás, tem muitas atrizes falando sobre esse tema hoje em dia e eu acho isso ótimo, porque elas levantam essa bandeira e assim o assunto deixa de ser tabu. Mas, voltando lá para as blusões, eu preciso dizer que nenhuma pessoa ali com mais de 90 anos acordou aos 65 e decidiu, agora eu vou mudar tudo. Não, não. Elas viveram assim a vida toda. É o estilo de vida daquele local, daquela região. Estilo de vida construído com bons hábitos sustentados ao longo dessa vida. Agora eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma realista. Qual você quer primeiro? A boa é que ainda dá tempo. A realista é que você precisa começar agora. Não aos 50, não quando as coisas se acalmarem, não quando os filhos crescerem, não quando você se aposentar. Até porque, eu não queria falar nada não, mas no Brasil quase ninguém mais vai se aposentar, tá? Então, se você quer uma vida longa, próspera e saudável, mas ainda fuma, bebe, não faz atividade física, come qualquer coisa, qualquer hora, pode até viver bastante, mas que qualidade vai ter essa sua vida? Para ter autonomia, energia, dignidade, você tem que fazer escolhas. Pequenas, diárias, chatas até. Precisa ter em mente que ninguém vai fazer isso por você. Não tem botox que substitua músculo. Não tem preenchimento que recupere a sua densidade óssea. Não tem filtro do Instagram que cure a sua insônia crônica. Você pode até continuar terceirizando a sua imagem para o seu dermatologista, mas não dá para terceirizar a sua saúde para o famigerado, depois eu faço. Está mais do que na hora de você acordar para a realidade, criatura. Seu corpo, 70, 80 anos, vai ser um reflexo direto das escolhas que você está fazendo hoje. Você só precisa querer, decidir e agir. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas é possível e, acima de tudo, necessário se cuidar. De verdade. Se você começar a treinar hoje, em 12 meses, vai ganhar massa muscular, melhorar a densidade óssea, diminuir a ansiedade, dormir melhor, se você for consistente. Isso, segundo um estudo publicado no British Journal
of Sports Medicine em 2023, que acompanhou mulheres que começaram a treinar força depois dos 40. Ai, Andréia, mas como eu não gosto de musculação. Tudo bem, faça calistenia, crossfit, natação, mas mexa-se. Não tô falando para você virar atleta, acordar às 4 da manhã, nem comer frango com brócolis o resto da vida. Eu tô dizendo que você precisa de consistência básica. Básica nos 3 pilares que a gente já sabe que funcionam: movimento, alimentação e sono. Movimento, principalmente treino de força. Se você não gosta de musculação, arruma outra forma, mas 3 vezes por semana no mínimo. Só faça uma avaliação médica antes de sair pegando peso na academia mais próxima, tá? Alimentação, comida de verdade, proteína suficiente, menos ultraprocessado. Sabe aquela coisa? Descasque mais e abra menos pacote? Não sabe como fazer? Procura uma nutricionista. Sono de 7 a 8 horas por noite não negociável. Procure dormir e acordar sempre no mesmo horário, inclusive aos finais de semana. Sério, o seu corpo adora esse tipo de rotina. Outro ponto importante: socializar. Os estudos sobre as Blue Zones mostram que ninguém envelhece bem sozinha. E eu posso afirmar isso com o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 76 anos, mora sozinha, mal conversa com os vizinhos. Se você olhar, vai dizer que ela tem ali uns 85. É triste, gente, de verdade, muito triste. Mas são escolhas que ela fez. Por isso, eu espero que os conteúdos que eu trago aqui possam incentivar você a fazer escolhas melhores hoje para chegar aos 76, 86, conseguindo subir descer escadas, pegar seus netos no colo, brincar com seu cachorro, sair com as suas amigas, viver uma vida plena, com energia, autonomia física, mental. E se você chegou até aqui, parabéns! Está acima da média que desiste no meio do caminho, porque a verdade incomoda, né? Mas você ficou, e isso diz muito sobre você. E já que ficou, considere se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre ser avisada quando eu postar um vídeo novo por aqui. Deixe uma curtida para que o YouTube entregue a mais pessoas esse vídeo, assim você me ajuda a fazer com que o canal cresça. E se você conhece alguma mulher de 40 anos ou mais que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ela. Assim, aos poucos, a gente vai construindo uma comunidade de mulheres plenas e unidas contra o vilão do depois eu faço. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo Simples Fique. Tchau!